A gente fala agora sobre saúde. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, está incluindo 4 novas tecnologias para tratamentos médicos. Sobre isso, a gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã com a doutora Nicole Soares, ela que é especialista em Direito da Saúde, para entender melhor do assunto. Doutora, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto que é sempre tão importante. Sem dúvidas. E quais são esses procedimentos, doutora, que agora são incluídos no rol da ANS? Nós temos 3 medicações, 3 medicamentos, um para tratamento de asma e outros 3 medicamentos que são voltados para tratamentos oncológicos. Essas medicações, elas acabam passando por um processo de avaliação, que é o que a gente chama de incorporação, e depois de serem analisadas tanto diante da solicitação pública, porque a gente tem audiências públicas e existe um formulário em que a população, a sociedade civil pode participar, dando a sua contribuição para a lista do que vai ser incluído, incorporado. Então, a gente passa a ter mais esses 4 medicamentos para essas doenças que vão estar aí no rol da ANS. Perfeito. E quais doenças são essas? Especifica para a gente melhor. Vamos entrar mais neste assunto. Asma, doenças oncológicas, é isso? Isso, a gente está falando de câncer. Então, a gente tem aí medicamentos que podem ser utilizados para tratamento de câncer de ovário, outras acepções aí do tratamento oncológico também, mas basicamente são aqueles medicamentos voltados para imunoterapias, que é uma abordagem de tratamento oncológico que muitas vezes gera uma discussão sobre a sua utilização, até por se tratar de uma tecnologia de fato nova, recente. Então, a gente passa a ter também esses medicamentos com esse tipo de abordagem, que não necessariamente é um medicamento tão antigo, entre aspas, mas que para quem faz esse tratamento, que se tornou um tratamento prolongado, é muito importante poder contar com eles. Eu queria fazer uma seguinte pergunta. Esses medicamentos antes, eles de fato não existiam? Como que essas pessoas utilizavam alternativas para fazer esse tipo de tratamento? Como que elas passam agora a fazer? Como que elas são induzidas a eles? Não, esses medicamentos eles já existiam, até porque quando a gente está falando de medicamentos que entram dentro do rol da ANS, precisam ser medicamentos que foram todos testados, foram todos validados pela Anvisa, e existe dentro do critério de incorporação de novas tecnologias o que a gente chama de custo-efetividade, que é justamente a validação da efetividade daquele tratamento diante do custo que ele representa. Então, quando esses tratamentos passam a compor essa lista, é porque justamente foi verificado que a efetividade deles para o tratamento daquelas doenças compensa diante do custo que eles têm. Então, dentro dos protocolos médicos, essas abordagens elas já existiam. Então, como isso chega até o paciente? Como acontece com qualquer outro medicamento? Prescrição médica. Prescrição médica é essa que é construída mediante os protocolos de saúde e as abordagens que aqueles profissionais que atuam nesse tipo de tratamento optam por utilizar. As pessoas não tinham acesso a esse medicamento por meio da cobertura obrigatória dos seus planos de saúde, mas eram medicamentos que já estavam disponíveis no mercado e já havia autorização para sua utilização para essas doenças em específico. Doutor, e sempre que há a incorporação de um novo tratamento, de uma nova terapia, de um novo medicamento, como a gente está falando aqui, isso acarreta necessariamente um aumento das mensalidades? Porque significa que o plano de saúde vai passar a ter que cobrir aquele tratamento. Isso pode ser usado pelas operadoras como um motivo para aumentar o valor da mensalidade, para reajustar o valor, ou não funciona automaticamente assim? Não necessariamente, porque inclusive quando a gente fala de custo-efetividade, precisa existir uma perspectiva de que muitas dessas medicações, esses medicamentos, terapias, abordagens terapêuticas que podem não ser necessariamente farmacológicas, ela pode apresentar uma efetividade para aquele tratamento que pode economizar, por exemplo, no período de internação. Via de regra, a internação hospitalar, ela aumenta muito o custo. Então, se você tem uma medicação que poupa o paciente, poupa o sistema de saúde de internações prolongadas, não há justificativa para que automaticamente exista um aumento dessas mensalidades. Então, essa justificativa por si só, ela não é válida e ela não pode ser utilizada.
Até porque quando há incorporação de uma medicação, de um protocolo clínico, de uma tecnologia, por isso que a terminologia utilizada é tecnologia, né? Porque pode ser não necessariamente a abordagem farmacológica, uma medicação, você está falando de algo em que a ANS teve tempo e a observação desse mecanismo de incorporação para inserir dentro daquela lista. Então, não é algo em que as operadoras de saúde não estejam preparadas e elas não tenham conhecimento disso. Então, a justificativa de que o aumento do rol por si só pode ocasionar um aumento dos valores, ela não se prova real dentro da perspectiva do que é o procedimento de incorporação dessas tecnologias. Lembrando sempre que muitas das vezes uma nova tecnologia aparentemente pode representar um aumento, mas ela pode ser tão efetiva que ela diminui o custo. Perfeito. Falando sobre esse aumento, sobre esse valor para o sistema privado, é um custo grande para eles receberem essa inclusão desses medicamentos? E também queria saber sobre a disponibilidade. Eles ficam disponíveis? Há uma certa falta deles? Há um plano que pode ter mais, outros que podem haver menos? Como que fica? Aumentar essa disponibilidade dentro do que está no procedimento de incorporação não representa somente por isso um aumento do custo. Nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, até por uma consequência do que a gente assistiu durante o período da pandemia, a gente teve um aumento dos insumos, de tudo que aquilo é relacionado à produção, até produção industrial de outros elementos, não necessariamente de fármacos. Não existe essa situação de que um plano de saúde pode ter mais do que o outro. O que acaba sendo diferente é que um plano de saúde que tem mais vidas, como é o termo utilizado, tem mais beneficiários, tem mais pessoas vinculadas a ele, vai ter uma capacidade de aquisição daquilo ali maior no mercado. Mas muitas das vezes, quando a gente fala da indisponibilidade de algum tipo de tratamento, seja medicação ou algum tipo de abordagem, muitas das vezes é por falta de insumo mesmo. E realmente, nos últimos 8 meses, 12 meses, existem elementos que estão em falta na própria indústria por falta de matéria-prima. Então, quando há essa indisponibilidade, não é porque um plano ou outro tem mais acesso ou poderia disponibilizar ou não. A partir do momento em que você tem uma tecnologia que foi incorporada ao rol, você passa a ter a necessidade de que as operadoras de saúde estejam preparadas para essa disponibilização. Pode acontecer de faltar no mercado? Sim. Acontece? Sim. É algo que está sob o controle, por exemplo, da ANS ou somente da operadora de saúde? Não necessariamente, porque existe toda uma indústria que trabalha para disponibilizar essas medicações, esses medicamentos. Mas a gente sabe que os recursos e os insumos, eles também têm um limite, Não é algo que não acaba. Agora, essa perspectiva de que alguma operadora de saúde pode fornecer, outra operadora de saúde pode não fornecer, isso não existe. A discussão que a gente tem é justamente sobre o que está dentro do rol ser de fornecimento obrigatório ou não obrigatório, que é a questão do rol taxativo e do rol exemplificativo. Mas essa situação de uma operadora de saúde ter a obrigação de fornecer e outra não, isso não pode existir. Ótimo você ter falado sobre isso, porque muitas vezes nós ouvimos em relação às pessoas que têm planos de saúde, mas o meu plano não tem a disponibilidade desse medicamento, a disponibilidade dessa contratação, disso que eu estou precisando, mas o plano de fulano, do meu vizinho tem. Mas muito bom essa explicação. Vitor Brown. É isso. Quero agradecer aqui a doutora Nicole Soares, advogada especialista em Direito da Saúde, esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã. Obrigado mais uma vez, viu, doutora? Bom final de semana por aí. Ótima semana, até uma próxima. Eu que agradeço, bom final de semana para todos.